Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Não há dúvida, quando estudamos o texto bíblico, que Deus deseja que os seus filhos sejam prósperos. Deus não criou o ser humano para viver na miséria, para viver na mediocridade. Por exemplo, no Salmo 34, verso 10 é dito: até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas os que buscam o Senhor, nada de bom faltará. Deus deseja que os seus filhos sejam prósperos, porém, existe uma falsificação do evangelho no meio cristão que podemos chamar de evangelho da prosperidade. Eu digo falsificação porque o problema em si não é ensinar as pessoas a serem empreendedoras na vida. O problema é fazer do evangelho um comércio. O problema é apresentar Deus como um negociante, ou seja, Ele só vai lhe abençoar se você pagar Ele antes. Então eu quero apresentar para você de uma forma equilibrada este assunto, mesmo que na sexta-feira passada eu já tenha comentado algo a respeito da teologia da prosperidade. Entre os chamados evangelistas da prosperidade, existe essencialmente a seguinte ideia: se você seguir a Deus, Ele vai enriquecer você. Porém, esta é uma falsificação do evangelho porque leva as pessoas ao materialismo. Nós, como eu falei, não devemos dizer que o evangelho ensina as pessoas a serem medíocres ou ensina as pessoas a serem miseráveis. Não é isso. Porém, esta ênfase no materialismo é nela que está o problema. Jesus diz muito claramente em Mateus capítulo 6, verso 33, o seguinte: buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, alimento, roupa ou bem material, vos serão acrescentadas. Muitos evangelistas da prosperidade colocam a ênfase no material e não ênfase no novo nascimento produzido pelo Espírito Santo. É um erro relacionar a aceitação do evangelho com a riqueza. Essa é uma teologia egocêntrica, em que a pessoa se centraliza no ter e agradar a si mesmo. A pessoa segue a Deus para receber algo em troca, faz uma barganha com Ele. E Deus é apresentado como sendo uma máquina de vendas. E o relacionamento desse tipo de cristão com Deus, na verdade, não é um relacionamento de salvação, é uma relação de negócio. Isso não pode acontecer. Você tem que ter as suas relações de negócios com as pessoas. Agora, com Deus, o seu relacionamento, ele é espiritual, é de pai para com filho, não é uma relação de negócios. De acordo com a Bíblia, nós devemos dizimar e ofertar não para ganharmos algo de Deus, mas ao contrário, devemos fazer isso como gratidão por aquilo que Deus nos deu. O dízimo e as ofertas precisam vir como resultado de uma vida de adoração a Deus. E Paulo é muito claro em demonstrar que Deus não aceita esse tipo de evangelho da prosperidade, em que coloca como condição para a prosperidade o aceitar o evangelho ou vice-versa. Ou seja, se você aceita o evangelho, você se torna próspero materialmente falando. Além de ser um conceito de prosperidade muito pequeno, porque a prosperidade na Bíblia envolve prosperidade não apenas no aspecto financeiro, mas no espiritual, no aspecto físico, social, mental. 2 Coríntios 8, 1-7 nos mostra que o cristão, quando decide ofertar, ele não o faz simplesmente porque ele tem. Pelo contrário, em 2 Coríntios 8, 1-2, na verdade 1-7, percebemos que aqueles cristãos, mesmo vivendo em extrema pobreza, eram generosos e doavam mais do que podiam. Não podemos ver a riqueza como uma demonstração de que a pessoa realmente tem uma relação com Deus. Repito,
A relação com Deus, obviamente, produz prosperidade em vários aspectos da vida. Porém, devemos ter cuidado com o extremo apresentado pelos evangelistas da prosperidade. Não todos, mas muitos deles. Se riqueza é sinal da bênção de Deus, então os fariseus estavam certos. Se você perceber na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31, quando Cristo conta a parábola do rico que estava no suposto inferno e do pobre mendigo que estava no suposto céu na parábola, você percebe que os fariseus acreditavam que a riqueza era um sinal do favor de Deus e a pobreza era um sinal da maldição de Deus. Cristo, na parábola do rico e Lázaro, inverteu os papéis para ensinar exatamente o contrário. Há pessoas ricas como resultado da comunhão com Deus, e há pessoas que não temem a Deus e são ricas. São infiéis, mas têm dinheiro. Da mesma forma, há pessoas pobres que não são fiéis a Deus e há pessoas pobres que são fiéis a Deus. Você entendeu? Eu não estou dizendo que o problema é o dinheiro em si, mas o que eu quero demonstrar para você é que ter ou não ter dinheiro não é sinônimo de prosperidade em todos os aspectos, e especialmente não é sinônimo de comunhão com Deus. A comunhão com Deus, uma relação íntima com Deus, ela é medida muito mais do que por dinheiro. O dinheiro é uma pontinha de nada daquilo que realmente vem à nossa vida como fruto de um relacionamento com Deus. Então tenha cuidado com o falso evangelho da prosperidade, que superenfatiza dinheiro e que torna Deus simplesmente... faz da sua relação com Deus uma relação simplesmente de negócio. O que há de cristãos que vão à igreja só para ganhar dinheiro e não querem um comprometimento com as verdades da Bíblia é impressionante. Tenha certeza, meu irmão, se você vai à igreja só por isso, você está na igreja e perdido ao mesmo tempo. Você tem que ir à igreja com outras motivações. E lembrando-se de Mateus 6,33, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aguardo você no Lições da Bíblia de amanhã. Um abraço carinhoso e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.